Olá, meus irmãos, meus amigos. Ontem nós vimos que Neemias era corajoso. Faltam pessoas com a coragem de Neemias na época atual. Pessoas para liderar, pastorear e cumprir a missão que Deus deu da maneira bíblica. Hoje eu quero mostrar para vocês que Neemias era diferente. Neemias era diferente dos demais, da época dele. É o que cada pastor bíblico hoje deve ser diferente. Mas o outro é pastor. Olhe, administrativamente, há diferenças. Doutrinariamente, doutrina é única. É uma coisa intocável. Ninguém pode mudar doutrina, ela é única. Então não se pode mudar. Então, olhe para a Bíblia, você saberá o que é a verdade. Olhe como Neemias era diferente no verso 14 e no verso de número 15. Diz assim, também desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 30, e 2 dos reis Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Neemias era diferente. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém eu não fiz, por causa do temor de Deus. É triste, irmãos, você vê na atualidade pastores oprimindo o povo. Pastores, irmãos, fazendo... Ele colocou aqui, não comemos o pão dos governadores. Pastores, irmãos, se vendendo ao quadro político que se encontra o nosso país. Pastores se vendendo às propostas de políticos. Eu, como cidadão brasileiro, devo votar. Eu, como cidadão brasileiro, devo votar naqueles que têm propostas que estão mais próximos do que a Bíblia ensina. E é isso que eu ensino ao povo de Deus. Não vou votar em ninguém que seja contrário a Israel. Nunca. Não posso. Não vou votar, não sou machista, mas não vou votar por causa dos princípios bíblicos em uma mulher. Por quê? Porque Deus colocou o homem para liderar, não pode ser a mulher. Não cabe essa função à mulher. Então eu vou fugir dos princípios bíblicos. São princípios que não podem ser negociados, são princípios que não podem mudar. E os pastores estão negociando isso. Os pastores estão negociando com o quadro político. Não. Jamais. Ser servo de Deus, cumprir sua missão, chamar de Deus é pagar o preço. E era o que estava acontecendo com Neemias. Ele diz, eu sou diferente dos demais, porque quando me chamaram para ser governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32, do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Olha a diferença desse servo de Deus. Eu lembro de Daniel e o manjar do rei. Não se contaminou com o manjar do rei. Não se contaminou. Ele ainda diz aqui, no verso de números 15 que nós lemos, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho. Como os pastores se vendem. Eu tenho 2 livros, não publiquei esses. Já tenho 7 que eu publiquei, mas eu tenho dois não. Tenho mais uns. Tem mais uns 80 que estão encaminhados e uns 42 já estão escritos, já estão praticamente prontos no computador. Só não editei, Deus sabe, tempo do Senhor, se for para editar, ou depois que eu morrer, alguém vai editar. Aí minha esposa, minha família, alguém vai editar esses livros. Mas eu tenho mais 2 livros, pastores, homens que não se venderam, e eu coloquei pastores que se venderam. E aí você fica olhando para a Bíblia, quantos homens se venderam, ou a pressão. Você viu Arão? Como ele se vendeu à pressão de uma mocidade, a pressão de um grupo, a pressão que o povo colocou sobre ele. Faz-nos um bezerro.
Ele esqueceu o Deus dele e fez um bezerro. Ele teria que fazer igual Moisés: vocês podem me matar, mas eu não faço um Deus de jeito nenhum. Moisés, quando desceu, ficou indignado, igual Neemias foi lá, mandou matar 2.000, porque tinham adorado um bezerro. Depois, você vê como as pessoas se venderam. Geazi se vendeu, era um servo, mas se vendeu por causa da oferta que ele viu que aquela comitiva trouxe para Eliseu. Que tristeza! Você vê o rei Geazi, você vê Judas, 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Eu entrego, eu vendo Jesus Cristo para vocês. Quantos pastores, quantos líderes estão vivendo assim? É a grande maioria. Neemias diz: olhe, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho. E além disso, 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz. Porém eu assim não o fiz. Ô irmãos, eu tenho muito que agradecer a Deus. 23 anos de ministério. Esse ano eu vou para 24, se Deus me conceder tal graça. No dia do aniversário da igreja, 7 de setembro. 24 anos, se Deus permitir. Eu posso dizer: eu assim não fiz. Aí, irmãos, tantos inimigos nessa jornada, tanta oposição que já se levantou nesses 23, agora partindo para 24. E olha, irmãos, eu olho para a lista inteira. Onde estão estes homens? Onde estão? Tive uma reunião segunda-feira, eu citei mais ou menos 20 opositores a mim e à Igreja Salem, que estão arruinados, estão sem ministério, estão sem nada. Não é o meu desejo, não foi o meu desejo. Talvez 1 ou 2 eu entreguei a Deus, o restante nem me preocupei. Deus apenas agiu e cumpriu a justiça divina. Olhe, cumpra a missão que Deus te deu. Chamada é coisa séria. Eu não fiz, Neemias disse. Os outros fizeram, eu não. Você não tem que se vender. Você não tem. Você não tem que se vender a família nenhuma poderosa dentro da igreja. Jamais. Você não tem que se vender a grupinho nenhum dentro da igreja. Jamais. Você não tem que se vender nem que sejam diretores ou diáconos. Você não tem que se vender. Você é autoridade. Fale com autoridade. Nem que Deus precise matar alguns. Deus vai fazer se for necessário. Não se venda. A obra é coisa séria. Você como crente, não se venda. Não se venda às ofertas do diabo no trabalho. Nós vamos ver nas próximas aí os convites que fizeram a Neemias. Não se venda. Não se venda às propostas dos coleguinhas na escola. Se você é um jovem, um adolescente crente, não se venda. Faz igual a Neemias. Eu não fiz. Eu não fiz. Seja diferente como Neemias. Seja corajoso como Neemias. Seja servo de Deus. Que a bênção do Eterno esteja sobre sua vida e sobre toda a sua família. Vamos orar. Obrigado a Deus por mais esse momento, obrigado por mais esta mensagem e abençoa cada um que assiste e ouve. Que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.